Pessoal, tem novidade aí no time do Flamengo e o Mengão já se prepara para enfrentar o time do Fluminense. Vamos ter aí mais um clássico carioca aí, o Flamengo com o seu segundo clássico consecutivo. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando desse clássico, da preparação do Mengão, essa situação do Paquetá e quem serão os jogadores que vão enfrentar o Fluminense e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, comente aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se você também quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é só se inscrever no nosso canal. Já volta no Flamengo, né? Vai ser um teste. Vai. O Felipe é um cara, não é, Pedro? Bem tranquilo durante os jogos, claro, nas entrevistas coletivas são sempre muito boas também do Felipe Luiz. E melhor do que o temperamento dele são os resultados do Flamengo, hein, Pedro? Pois é, Bruno, tudo bem? Um abraço para todos novamente aí. Tranquilo, mas às vezes tem ficado um tanto quanto irritado no passado, na reta final, bastante ansioso, mas nada que chegue perto do Zubeldia, por exemplo, ou de um Abel Ferreira da vida. Claro, obviamente. Enfim, teremos Fla-Flu nesse fim de semana e, como disse há muito tempo atrás, um torcedor falou, todo Fla-Flu é difícil, principalmente contra o Fluminense. Então vai ser um jogo bem animado no Maracanã, 18 horas. O Flamengo precisa pontuar, porque está com 4 pontos, penúltimo lugar no grupo B. Boa Vista e Madureira venceram na última rodada e o Flamengo ainda tem um jogo a mais do que essas equipes, então precisa pontuar mesmo diante do Fluminense. Depois tem um Sampaio Corrêa, porque para tentar não só se classificar, mas sair dessa zona da degola, essa possibilidade de quadrangular que aumentaria o desgaste no calendário do Flamengo. Por isso, Felipe Luiz assumiu contra o Vasco, uma atuação muito boa mesmo, muito elogiada, uma mescla de jogadores, e aí já no próximo jogo, no Fla-Flu, ele segue com essa mescla de atletas, vai comandar a equipe do banco de reservas, preparação mais de olho. Tem São Paulo no meio de semana no Campeonato Brasileiro, também no outro fim de semana tem o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Então o Flamengo se preparando muito nesse sentido, aí já está mais resolvida essa questão sub-20, aquele papo ficou mesmo para trás. O goleiro Andrew, que no penúltimo dia, tinha que estar regularizado no penúltimo dia antes do jogo contra o Vasco, um dia do jogo lá, foi feriado, né? Um dia antes do jogo, na véspera, foi feriado, então embaralhou um pouco a situação. Então ele já está regularizado devidamente, pode até fazer a estreia, de repente Felipe Luiz querendo testar já o jogador, colocar ali no ambiente, num Fla-Flu, logo num Fla-Flu, e aí deixar o Rossi já para a estreia no Campeonato Brasileiro, a preparação no Ninho do Urubu, e aí o Flamengo vai forte aí já, agora não tem mais aquele jeito não, Bruno. Pé no acelerador, pique da remada, vai que vai, e como estava brincando aqui, todo Fla-Flu é sempre muito difícil para o Flamengo, especialmente contra o Fluminense. Gostou dessa, Bruno Vicari? Gostei, até porque vai ao encontro da tela que a gente mostrou ontem aqui, do desempenho do Felipe Luiz nos clássicos. Tem uma grande vantagem sobre o Vasco, também sobre o Botafogo, mas contra o Fluminense é mais equilibrado e, se não me engano, o aproveitamento é de 44% contra o Flu. Pra vocês verem como eu presto atenção e guardo o que estão... 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, era isso. Era isso, Dom? Era isso, tá certo. Perfeito. Pra gente ver como o Fluminense consegue fazer frente ao melhor Flamengo aí dos últimos anos, Donk. Assim, não só pelo que a gente tá falando, a tela de ontem, né, mostrava o rival que conseguia mais ter resultados positivos em relação ao Flamengo dentro desse período dos últimos anos. E é um time que se fortaleceu, né? Eu tenho grande expectativa em relação ao Fluminense do Zubeldia. Lógico, ontem foi o primeiro jogo com um time mais titular e tudo mais. Teve problemas, mas acho que também faz parte dentro desse processo de voltar aos poucos, de pré-temporada que tem sido esses primeiros jogos do estadual. E é um time mais fortalecido, tem a carência ainda no comando de ataque. Uma coisa, tomou um gol de escanteio e o Flamengo na bola parada é sempre um perigo. Então, lógico que o Flamengo é mais time. O Flamengo entrou em campo já é um perigo. Exato. Então, você já tem essa diferença, ainda mais
quando você viu o nível do jogo que o Flamengo fez contra o Vasco. Então mostra, olha, se poderia equilibrar porque o Flamengo ainda tá recuperando ritmo e tudo mais, já deu uma amostra contra o Vasco. Mas acho que é o time que tem condições de fazer um jogo competitivo, vai ser um grande clássico. Até adiantando um pouco da discussão, isso eu tenho muita dificuldade na hora de decidir o nosso touch mais tarde. Seria mais importante pra quem? Porque o Vasco... dificuldade. Vocês elogiaram o jogo entre Vasco e Flamengo de ter sido um jogo animado, agitado e tal, mas o Vasco pouco... A gente elogiou o que o Flamengo fez. Porque o Vasco pouco competiu, não foi, Mário? O Vasco a gente mostrou, foram as 2 finalizações ali. E uma tava impedida. Trave, exatamente. E a outra o GB que perde, que o Rossi defende ali, né? Então, assim... A gente elogiou o Flamengo nessa partida, assim, o Vasco ele conseguiu sobreviver por conta do Léo Jardim, que fez grandíssimas defesas, né? Mas eu acho que o Fluminense vive essa situação, eu não sei quanto que o Zubeldia tá participando, né, do dia a dia do clube, e depois da cirurgia, enfim, se de fato tá um pouco mais afastado mesmo, e aí pode passar também esse momento de início de temporada, pré-temporada, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, assim, é que o Flamengo tem muito repertório, né? Contra o Vasco mostrou ali, né, o descanso pros jogadores, eles aproveitaram a partida, eles estavam super à vontade ali. Acho que o Fluminense ele consegue colocar mais dificuldade. Consegue fechar um pouco mais, consegue ter ali, talvez, algumas escapadas também, um meio de campo melhor, o Lúcio Acosta, enfim. Não sei se o Savarino joga também, né? É uma questão, né? É uma questão. Acho que tem alguns pontos também que o Fluminense consegue atacar. E sobre o Paquetá, mais cedo no Fala Fonte, o Bruno Andrade informou pra gente que as conversas seguem com o West Ham. Inicialmente o West Ham negou a última proposta do Flamengo de 40 milhões de euros, mas a verdade é que o Paquetá quer vir ao Brasil, não quer ir para outro clube na Inglaterra, e o West Ham também não tem com quem negociar. É isso. Então, é uma situação que no momento ainda parece favorável ao Flamengo, mas claro, a decisão é lá dos ingleses. Quem também falou do Mengão foi o pessoal do SBT Sports Rios. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí, que também tá bem interessante. Vamos falar do Flamengo, tem Fla-Flu pela frente, pega o Fluminense, domingo no Maracanã, e a tendência de que o Felipe Luiz utilize novamente o elenco principal. A gente vai ver a reportagem com a preparação do Flamengo para esse clássico contra o Fluminense no domingo. Na volta a gente comenta. Roda aí. Depois da vitória contra o Vasco no meio de semana, o Flamengo já tem outro clássico pela frente no Campeonato Carioca. O rubro-negro enfrenta o Fluminense no Maracanã neste domingo às 18 horas. E a equipe comandada por Felipe Luiz espantou uma leve tensão após o início ruim no estadual com os garotos do Sub-20, enquanto o time principal focava na pré-temporada. O torcedor que assistiu ao clássico contra o Cruz Maltino na quarta teve muitos motivos para se animar e aumentar ainda mais a confiança de que 2026 será mais um ano próspero para o rubro-negro. O domínio predominante das ações durante os 90 minutos diante do Vasco mostra que será difícil uma equipe superar os atuais campeões da Libertadores e do Brasileirão. Mas clássico é clássico, tanto que a última equipe que venceu o Flamengo foi justamente o Fluminense. Foi na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Fla perdeu para o Tricolor pelo placar de 2-1. Para a partida de domingo, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo o mesmo time que venceu na quarta-feira. O Flamengo é o atual campeão estadual e busca o seu tricampeonato carioca. O ano está só começando e ainda há muito tempo para saber quais feitos o rubro-negro pode alcançar em 2026. Vene Casagrande, como é que vem o Flamengo para pegar o Fluminense? Qual você acha que deve ser a ideia do Felipe Luiz para esse clássico aí em relação à escalação? Quem começa jogando, meu amigo? Flávio, antes de mais nada, só vale informar que o planejamento não vai mudar de novo. Ou seja, vai ser novamente o elenco principal, que a gente viu contra o Vasco da Gama, Felipe Luiz na beira do gramado. Saber qual é o time é um exercício de adivinhação, ainda mais que ainda estamos na sexta. Ainda vai. Tem treino sexta, tem treino sábado, mas eu acredito numa equipe, digamos, mesclada, como foi contra o Vasco. Exemplo, o Luiz Araújo foi reserva. Ele pode ser titular agora. Samuel Lino foi reserva, ele pode ser titular agora. O Pedro foi reserva, ele pode ser titular agora. Na zaga, Vitão foi titular ao lado do Léo Pereira. De repente já pinta ali um Léo Ortiz ao lado do Vitão. Na lateral direita, de repente, o Varela e não o Emerson Royal. A dúvida é na lateral esquerda. Ayrton Lucas vai ser relacionado agora, porque o Alexandre jogou alguns minutos. O Daniel Salles jogou improvisado. Então, independentemente da equipe, a gente vai ver uma equipe ali bem mesclada. Porque contra o Vasco da Gama, na situação fria mesmo, poucos jogadores titulares começaram essa partida. O Rossi, o Léo Pereira, o Pulgar Carrascal. e o Carrascal.
Hoje eu não consigo cravar que o Plata é titular no setor ofensivo do Flamengo, mas o Carrascal talvez seja. Mas enfim, então assim, é uma equipe mesclada, é o famoso misto quente, né, que a gente costuma dizer. Então, a ver o que o Felipe Luiz vai montar para esse duelo, mas será o elenco principal. Ô Moretti, você aí como um cara neutro, apesar que o Vascaíno, a rivalidade com o Flamengo é maior que a do Fluminense, mas... Que rivalidade? Não tem mais rivalidade. Não tem rivalidade, bebê. De lá pra cá não tem, mas de cá pra cá, de lá pra cá, a produção pesquisa aí, rivalidade, Flamengo e Vasco. Em que outro lugar do mundo tem um rival que não ganha tanto tempo assim de um outro rival? De verdade. Ih, rapaz, voltou a pilha, voltou a pilha. O que eu falo? É informação isso é fato, isso é fato. Quem é o maior rival do Flamengo hoje? Palmeiras, pô. Palmeiras? Por que esse silêncio? Olha só, eu sou vascaíno, mas vocês têm aí um... Por que esse silêncio? Não, falando sério, qual é o rival hoje do Flamengo? Palmeiras. Eu achei que ia além, achei que ia falar Real Madrid, PSG, Manchester City. Ô, Flamengo, pés no chão, pés no chão. Palmeiras. Tá bom, eu tava falando com o Moretti, aguenta aí, Vene. Moretti, qual é o maior rival do Vasco? É o Flamengo. Sim. E no Flamengo, eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Tá bom. Um time alternativo do Flamengo, pegando um Fluminense titular com força máxima, quem é favorito? Flávio, a gente aqui no off tava comentando, né? Inclusive, quando a gente saiu do programa de quarta-feira, eu cheguei a falar com você sobre a questão Vasco-Flamengo, que o Vasco chegou como favorito, mas quando enfrenta o Flamengo tudo pode acontecer do lado deles. Eu acho que essa questão envolvendo o Vasco e o Flamengo, ela envolve também o Fla-Flu, no sentido de que o Fluminense sempre consegue surpreender o Flamengo. Então é claro, o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo time mesmo que tem... Mesmo um time reserva do Flamengo é favorito diante do titular do Flu? Creio que sim, até pela atuação que a gente viu do Flamengo na quarta-feira, Flávio. O Flamengo ele vence o Vasco da Gama não apenas por uma questão física, uma questão emocional, mas por uma questão tática. Eu comentei com o Vene, eu estava acompanhando o jogo, todos os movimentos do Flamengo dentro de campo eram coordenados. Os caras olham ali e sabem o que fazem. Todo mundo muito entrosado. Então o Flamengo, dos 11 iniciais ao time reserva, eles vão entrar e eles vão dar conta do recado. Isso que é muito legal. O Felipe Luiz realmente conseguiu ajustar a equipe e ter todo mundo ali na mão dele. Então o Flamengo entra como favorito com qualquer equipe que escalar para o jogo de domingo. E aí, pessoal, mesmo sendo com um time alternativo, reserva, o Flamengo é franco favorito contra o time do Fluminense? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Só que do outro lado tem um Fluminense que, volta a repetir, consegue ser esse vilão do Flamengo. Consegue interromper uma sequência de títulos cariocas do Flamengo. O Fluminense chega a ser bicampeão carioca. Foi 22-23. 22-23, ano que o Flamengo vence Libertadores, o Fluminense bate campeão carioca. No ano seguido, o Fluminense conquista o título da Libertadores, conquista também o título carioca. Então, assim, o Fluminense consegue ser essa equipe... Venceu o último Fla-Flu também. Venceu o último. Então, o Fluminense consegue ser essa equipe que freia o Flamengo. O Flamengo, volta a repetir, chega como favorito. Mas parece que o Flamengo, quando vê do outro lado ali o Fluminense... Treme? Parece que treme, Flavinho. Ixi, eu acho que é o contrário. Eu acho que quando o Fluminense vê o Flamengo, parece que é final de Copa do Mundo sempre. Pode ser nesse sentido. É incrível, cara. É Dá incrível. mais supera, né? Bota mais vontade. É superação mesmo dentro de campo. E isso não é uma crítica ao Fluminense, não. Pelo contrário. Elogio, né? Eu acho que é um elogio. E tá certo, tem que ser assim. Eu acho que clássico, todo jogador deveria entrar da forma que os jogadores do Fluminense costumam entrar nos últimos anos contra o Flamengo. É uma postura que não vê quando o Fluminense enfrenta o Vasco. Exatamente. Essa ciranda aí. O Flamengo celebrou na data de hoje, nas redes sociais, os 7 anos da chegada do Bruno Henrique ao clube. Pô, ídolo máximo, né? Assim, dessa geração. Tá ali com a Arrascaeta, depois do Zico, desse time. Acho que a Arrascaeta e Bruno Henrique são os grandes símbolos, né? São os jogadores que mais conquistaram títulos na história do rubro-negro. Com a camisa do Fla, até o momento, o Bruno Henrique tem 110 gols e 53 assistências. Olha, também teve homenagem ao Pedro, o atacante que chegou no ano seguinte, em 2020, completa 6 anos de clube. O 9 bolado é um dos jogadores que mais marcou gols com a camisa do Flamengo na história do clube. São 152 gols, 37 assistências e muitas taças erguidas pelo clube do coração do Pedro. Em relação à idolatria,
o Bruno Henrique entrou no hall dos grandes ídolos do Flamengo, né? A gente ouvia muito, quando o Gabigol estava fazendo sucesso, era a referência. Depois do Zico vem o Gabigol. A forma como o Gabigol saiu, o Bruno Henrique passou o Gabigol na galeria de ídolos, tá ali próximo da Arrascaeta, abaixo do Zico. É muito pessoal isso. Mas hoje vejo uma simpatia, um status do Bruno Henrique, talvez superior ao Gabigol, ficou meio manchado. É pessoal, eu acho que questão de idolatria, eu acho que cada um tem a sua forma de pensar e eu respeito bastante. Pra você, Vini. Mas eu, como torcedor do Flamengo, eu considero o Bruno Henrique mais ídolo que propriamente o Gabigol. Primeiro porque o Bruno Henrique continua. E tudo que o Gabigol fez de importante para o Flamengo, o Bruno Henrique também fez. Também tava lá, a gente lembra muito dos gols do Gabigol na final da Libertadores, por exemplo, em 2019, mas naquele ano o Bruno Henrique jogou muita bola. E se não fosse o Bruno Henrique, talvez o Gabigol não fizesse a quantidade de gols que ele fez naquela temporada. O Bruno Henrique, ele joga muita bola todos os anos com a camisa do Flamengo, mesmo depois de uma lesão extremamente grave no joelho, ele voltou bem dessa lesão. Então é um cara que, assim, respondendo a sua pergunta, ele senta à mesa com o Zico, por exemplo, na idolatria ali da história do Flamengo. Ele é Arrascaeta. Essa geração de 2019 para cá, na minha concepção, vai ficar conhecida como a geração do Arrascaeta, porque para mim ele é top 1 aí de idolatria. E eu, assim, no meu caso é porque eu levo em consideração vários fatores. Levo em consideração também o extracampo. O Arrascaeta nunca se meteu em nenhuma polêmica. O Bruno Henrique, ele acabou se metendo numa polêmica recentemente. A gente viu questão de, enfim, aposta, cartão amarelo ou não, mas querendo ou não, ele acabou expondo um pouco a imagem do clube. E eu levo em consideração isso. Mas isso, repito, é pessoal, é o Vene Casagrande. Agora, como jornalista te respondendo, Bruno Henrique senta à mesa junto com o Zico, de idolatria, o Arrascaeta senta, e o Pedro também senta. Querendo ou não, o Pedro, ele é ídolo na história do Flamengo, por tudo que ele fez e vem fazendo, porque ele ainda é jogador do Flamengo. Só que o Pedro, ele não tem aquele marketing que outros jogadores costumam ter quando passam com a camisa do Flamengo. Mas dentro de campo, sem sombra de dúvidas, ídolo. E em 22 ele foi o grande nome da Libertadores. Foi o grande nome. Foi o rei da América, foi artilheiro, bateu recorde. Pedro foi o cara daquela Libertadores. O Vene, o West Ham, então, recusou a proposta do Flamengo. Ela tinha chegado a 35 milhões, se eu não estou enganado. 35 aí, mais 5. Mais 5. Então isso. Tá correto ali. Que batendo 40, isso, né? Batia 40, né? E o que houve para o clube inglês ter recusado, quer mais? Eles querem 45, tem que chegar até quanto? Como é que tá essa conta aí, Vene? Nossa, tem muita coisa. Essa proposta recusada de 40, o total, 40. Beleza. Só que a proposta não foi recusada só por conta do valor. É pela forma de pagamento. Não é foi pelo só... Tá exatamente. Entendi. É pela também o momento de liberação do Lucas Paquetá, porque o West Ham, ele tá pensando no ganho esportivo em ter o Lucas Paquetá. Só que vai chegar um determinado momento que eles não vão mais pensar nisso, porque o Lucas Paquetá, ele está infeliz lá, e ele já deixou isso claro. Agora o cara vai isso bater não o quer pé, dizer não que ele tem vai jeito. bater o pé e vai falar assim, nunca mais vou jogar. Não é o perfil ele dele. não vem jogando por conta de uma lesão. E isso... informação oficial, não é por conta da negociação com o Flamengo ou por conta do desejo dele de retornar ao Flamengo. A questão é o seguinte, a pergunta que eu faço é, até quando o West Ham vai conseguir sustentar uma situação como essa? E aí, pessoal, o que é que vocês acham que tá faltando mesmo pro Paquetá vir pro time do Flamengo? Vocês acham que esses 5 milhões de euros a mais vai impedir do Flamengo contratar o Paquetá ou não? Vocês acham que o Flamengo deve sim pagar os 45 milhões? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Um jogador infeliz, quando o treinador já sabe que o jogador está infeliz e vai chegar num determinado momento que nem o treinador mais vai querer escalar o Lucas Paquetá. Já não vai escalar, não vai jogar agora. Não jogou a última partida, Perfeito. Não joga final de semana, não joga desde 6 de janeiro, Perfeito. Também está sendo usado lá. E eu acho que o Flamengo está agindo de uma maneira extremamente correta. A estratégia do Flamengo está sendo perfeita na minha concepção. Primeiro, tem até março para contratar, porque é quando fecha a janela de transferência. Segundo, os jogos mais importantes não são agora, embora o Campeonato Brasileiro comece agora, mas digamos que com essa matéria-prima que o Felipe Luiz tem, ele consegue dar conta do recado, consegue iniciar bem o Campeonato Brasileiro. Agora, até quando o West Ham vai ter essa paciência que eles estão tendo com o Lucas Paquetá? Porque a janela de transferência deles fecha antes.
Isso quer dizer que eles podem pegar esse dinheiro da venda do Lucas Paquetá e contratar um outro jogador. Só que eles precisam agir rápido. E aí, se eles não fizerem isso, e aí eles vão perder a oportunidade de contratar um outro jogador, eles vão ficar com o Lucas Paquetá até o meio do ano, infeliz do jeito que ele tá. Tem uma frase famosa dita pelo Marcos Mota, que por coincidência hoje é atual vice-presidente jurídico do Flamengo, que ele fala: quem controla o jogador, controla a operação. É por isso que eu acho, isso não é informação, que é questão de tempo do Lucas Paquetá ser contratado. Porque o Flamengo está levando na base da paciência. E tem ao lado do Flamengo o quê? A vontade do jogador, que é altíssima. Comenta imposto do Flamengo. Vocês acham que o West Ham não observa isso? Que a torcida do West Ham não está observando isso? E que o treinador do West Ham está observando isso? Se põe no lugar do treinador, Flavinho, você ia ficar escalando com frequência um jogador titular, sabendo que ele está com a cabeça em outro clube, não, que ele está doido para ir embora? Não vai render. Então, assim, não faz sentido. Agora, até quando o West Ham vai sustentar essa situação com o Lucas Paquetá, eu não sei. O Pedrinho já vai ter que separar, porque eu tô achando que ele vem. Quem? Aquela jogadinha do Paquetá. Mas assim... vai tá demorar mais fácil um pouquinho. assim, né? Por quê? Tem umas pendências. Deve ter escreveu pra cacete. Bota aí na tela. Olha lá. Proposta recusada. Foi ontem, né? Inclusive, quando eu falei que eu fui lá no Net Club, o cara falou: é hoje, hein? É hoje que veio o Paquetá. Eu falei: Ontem soltou a proposta e hoje teve a resposta negativa. É porque negociar, pro Flamengo hoje negociar é difícil, porque todo mundo sabe que tem carvão. O que o West Ham quer? Um valor fixo maior e menos bônus, né? Na operação casada. Ficar com o Paquetá até maio, que pra mim é o grande problema. Esquece. Valor à vista maior que o oferecido pelo Flamengo. Enquanto isso não acontecer, não vai assinar. Por que esquece? Porque o Flamengo, eu não acredito que o Flamengo vai aceitar negociar com valores tão altos e só ter o Paquetá em maio. Eu acho que até subiria o valor, mas maio... Eu acho que é muito mais fácil, porque pelo que eu soube, a proposta agora foi 35 mais 5. 35 fixos mais 5 de bônus. O West Ham parece que quer 40 total. À vista. Não à quer, vista não, mas total. Não quer ter bônus, não quer esse mais 5 de bônus. Então, assim... eu conversei com uma rapaziada do Flamengo agora mais cedo, depois que a gente teve essa notícia da recusa, e eles disseram que pode ser sim que o Flamengo entre nessa jogada com os moldes pedidos pelo West Ham, ou seja, 40 milhões fixos, e aí eu não sei se teria bônus ou não, essa é uma coisa que a gente precisa esperar para ver. Mas eu acho que o Paquetá até maio no West Ham, eu não acredito que vai acontecer, tá? Até porque ele mesmo não quer ficar. O Nuno Espírito Santo, que é o treinador lá, falou na entrevista coletiva, pré-jogo, que o West Ham joga esse final de semana lá, que tem que resolver o mais rápido possível, e eu nem acredito que eles contem mais com o Paquetá. Eu acho que é só uma questão de tempo. Mas ele faz o quê? Deixa o moleque na geladeira? Ele tá com aquele probleminha, né? Na lombar. Inclusive, ele não vinha treinando, voltou a treinar, parece que voltou a treinar, mas ainda não tem condição de jogo. Eu acho que na semana que vem a gente pode ter uma boa novidade. Até semana que vem. Vamos esperar para ver. Galera, a situação é parecida com a do Ryan e o Vasco. Isso. Mesma coisa. O Bournemouth queria 30 mais 5. O Vasco não bateu é igual perna. Porque 35. O West Ham é rico e o Flamengo é rico. Entendi. O Vasco precisava da grana. É parecido, então, você tem razão. Só que, eu já falei isso aqui, o West Ham tá, andando pro que o Flamengo quer e pro que o Paquetá quer também, porque é um ativo do clube. Eles pagaram 63 milhões de euros no cara. Mas eles também sabem que se não vender em 2026, entra 27, acaba o contrato, vai sair de graça. Perfeito. Acaba quando? Eu acho só em dezembro de 26. No final. Em dezembro de 26, que aí faltam 6 meses para acabar o contrato. Então, é meio de 27. É isso aí, que acaba o contrato dele. Mas também não é tão simples, o Paquetá vai querer ficar 1 ano e meio sem jogar? Não. Eu acho que o Flamengo vai chegar ao valor, só que essa parada de maio eu tô com o Flavinho. Tem que chegar antes. Até porque o Paquetá não pode ficar na situação que ele tá até maio. Pra informação do Paquetá, que o pessoal tá ansioso e tá na nossa não é home, como é que fala? Live. Thumb. Thumb. Tá na nossa thumb, o Bruno Andrade. Qual que é a atualização? Se não tiver, ele tem que inventar. Não, hoje, agora mais cedo, o Ben Jacobs, que é dos principais jornalistas ali do Reino Unido, disse que era expectável, convenhamos, que a proposta do Flamengo enviada ontem, oficializada ontem, os 40 milhões de euros globais, 35 de euros mais 5 de euros por objetivos fixos, 35, 5 objetivos, 40 milhões de euros, foi recusada pelo West Ham. Não surpreende, até porque ontem, quando eu trago essa informação juntamente com o Pedro Ivo... E aí, pessoal, vocês acham que, assim, pelo Boto falar tanto, que tem tanto dinheiro aí, vocês acham que o Boto, o BAP, né, na verdade,
não já deveria ter soltado mais esses 5 milhões e falar, ó, a minha última proposta é essa, 45 e pronto. Vai pegar, é no Pix ou na transferência, não sei se lá aceita Pix. E aí, o que é que vocês acham? Deveria fazer isso ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Aliás, confirmando o valor que a gente sempre tinha dito, ou sempre disse, desde a semana passada, que o Flamengo desenhava essa proposta, 35 mais 5, ela foi oficializada, o West Ham pede 45. Então, se o West Ham pedia 45, pede 45 no caso, e o Flamengo oferta 5 milhões a menos, na verdade, são 10 milhões de euros líquidos a menos, porque depois a gente não tem aqui os pormenores desses valores variáveis, a parte de objetivos. Então, essa diferença de 5 milhões de euros, podendo ser 10 milhões de euros, claramente que para já não foi bem vista pelo West Ham, que pedia os 45, mas enfim, é um processo muito... é devagar, mas vai progredindo. Porque no começo das conversas, lá em dezembro, quando já existiu ou começou o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo, o contrato de 4 anos, o West Ham pedia 57 milhões de euros. No último fim de semana aconteceu a tal reunião que a gente trouxe aqui, que aconteceria entre acionistas e diretoria do West Ham. Esse valor desceu de 57 para 45, ou seja, uma diferença de mais de 10 milhões de euros. E quando você desce de 57 para 45... você passa a mensagem clara que, olha, estou disposto a negociar, estou disposto a ouvir uma proposta que chegue perto daquilo que eu quero. E o Flamengo hoje nos 40, o West Ham no 45. Então a última informação, eu não confirmei ela ainda, tento confirmar, eu estou tentando confirmar, mas não me surpreende, porque o jornalista é muito credível e porque ontem a gente trouxe a informação que a diferença existia. Então é natural que o não tenha acontecido. Mas o Flamengo, pelo menos aquilo que eu apurei ontem, e para mim serve como verdade ainda hoje, por enquanto o Flamengo não aumenta essa proposta. Porque o Flamengo considera que 40 milhões de euros para o Paquetá, 28 anos, daqui 6 meses entra no último ano de contrato e dificilmente você consegue uma grande venda de um bom jogador, independentemente da qualidade dele, no último ano de contrato. O Paquetá começou a temporada já dizendo que não renovaria o contrato. Aliás, uma informação que eu trouxe com o Felipe lá no comecinho da nossa live, nos primeiros dias, nas primeiras semanas do Fala Fonte. Então, essa negativa do West Ham não preocupa o Flamengo por enquanto. Porque ontem, mesmo sabendo que essa proposta ainda não ia ao encontro do que pedia o West Ham, ou do que pede o West Ham, o Flamengo passava a mensagem de muito confiante, de tranquilo, de acreditar na negociação, porque tem o sim do jogador, porque confia que o valor é justo, porque o técnico português Nuno Espírito Santo já aceita perder o Paquetá agora e colocou essa batata quente nas mãos da diretoria. Então, enfim, é uma novidade, o não, diria que não oficial, mas oficioso por parte do West Ham, mas o nome continua em cima da mesa, a confiança continua muito grande, os valores continuam lá. Então é um Flamengo que não desiste por conta dessa negativa. Veremos então os próximos capítulos. Ainda acredito, agora é só acreditar, é só feeling, não é informação, que mais cedo ou mais tarde, mais 1 milhão aqui ou menos 1 milhão ali, o Paquetá fecha com o Flamengo, porque não há clima para ele. Ele não joga no próximo sábado amanhã. A gente trouxe também durante a semana. Ele não jogou contra o Tottenham no último fim de semana e não vai jogar agora amanhã contra o Sunderland pela Premier League, porque ele já passou a mensagem que quer voltar ao Brasil, quer fechar com o Flamengo, e o treinador entendeu. Então são muitos pontos favoráveis para essa negociação, apesar dessa diferença de 5, podendo ser, claro, 10 milhões de euros por conta do valor variável. Parece até a questão do Gerson um pouco com o Zenit, né? Porque o Gerson tinha avisado o Zenit que não ia ficar, que ele queria voltar pro Brasil, aí o Cruzeiro fazia proposta, o Zenit recusava, mas parece questão de tempo a questão do Paquetá no Flamengo. Então, porque aí um outro ponto que eu tenho, não sei se o Bruno tem, né, essa informação por lá, é o seguinte: o Flamengo tem alguma concorrência? Acho que não, porque o Paquetá já recusou sondagens. Concorrência tem, mas o Paquetá não vai aceitar. O Paquetá deixou muito claro. Mas tem alguém querendo pagar mais de 40 milhões de euros? Quando surge essa negociação envolvendo o Flamengo e o West Ham, muito se falava do Tottenham. E o Tottenham, naquele momento, até aceitava pagar os tais 57 milhões de euros ou até 50 milhões de euros pelo Paquetá. Mas não adianta, o jogador está muito bem organizado no seguinte: ou volta para o Brasil, para o Flamengo, ou continua no West Ham, enfim, contra a sua vontade, mas nunca forçando a saída. Acho que não custa que reforçar que, por mais que ele queira sair,
por mais que ele já tenha acertado um acordo verbal com o Flamengo, por mais que ele já tenha conversado com o treinador, o Paquetá é muito bem visto e sempre viu ali dentro do West Ham um abraço, um carinho muito grande por conta dos últimos problemas que ele teve, aquela questão das apostas, uma eventual suspensão na Premier League, e o West Ham abraçou ele. Então ele não vai forçar a saída, mas ao mesmo tempo deixou claro que quer sair. Então a concorrência, ela existe até a segunda página. O Tottenham ou outros clubes até podem procurar o West Ham, e o West Ham até pode aceitar, mas depois chega o Paquetá e fala que não, que ele quer o Flamengo. Então, nesse ponto, a negociação continua sendo muito favorável para o Flamengo, apesar dessa recente negativa. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai enfrentar aí o time do Fluminense, né? Nesse final de semana, mais um clássico carioca, dessa vez enfrentando o time do Fluminense, né? O Flamengo já certamente vai com um time alternativo, porque na quarta-feira já tem a estreia do Campeonato Brasileiro contra o time do São Paulo fora de casa, né? Então, o Flamengo, segundo as informações que tem passado aí na mídia, é que o Flamengo não vai com um time 100% titular contra o time do Fluminense nesse clássico carioca. Mas assim, pelo que a gente viu do Flamengo jogando contra o time do Vasco, a gente sabe que o Fluminense vai ter mais uma baita dificuldade para jogar contra o time do Flamengo, tá? Esse time do Flamengo aí, né, mesmo sendo um time alternativo, sem seus principais jogadores como Arrascaeta e Jorginho, o time do Flamengo demonstrou muito empenho e demonstrou que está ligado ainda da mesma forma que terminou do 2025, né? Então, dificulta demais para os adversários. Tem também todo esse imbróglio aí do Lucas Paquetá, né? O West Ham recusou a proposta do Flamengo porque quer receber mais dinheiro, quer mais dinheiro pelo Lucas Paquetá. E aquilo, né? O West Ham não quer vender o Lucas Paquetá, o Paquetá não quer jogar pelo West Ham, o West Ham não tá deixando, não tá relacionando o Paquetá, já por isso, né? Já por não tá querendo mais problema com o jogador, então vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Mas o que não pode é o Flamengo querer trazer o Lucas Paquetá só em maio, né? O Flamengo não pode aceitar isso. O Flamengo já tem que trazer o jogador agora, já para iniciar uma pré-temporada junto com os demais, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí do Lucas Paquetá no Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês esperam? O que é que vocês aguardam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se não estava aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.